E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Taylor Extreme, trazendo mais um vídeo pra vocês. E, mano, desculpa a demora aí porque a vida tá bem corrida, mas nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo o processo de transformar a história em quadrinho do The Last Man numa história em quadrinho tipo impressa, tá ligado? E pra gente poder imprimir essa história em quadrinho, a gente precisa organizar todos os quadrinhos e as imagens, né, que a gente fez. Como que tá sendo a minha experiência com isso daqui? Assim, de primeira mão, tá bem interessante, cara, ó, tipo, porque a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal aqui com a capa. Primeiramente, a gente fez uma capa bem interessante. E todo mundo sabe que essa história em quadrinho do The Last Man é uma das histórias em quadrinhos recentes aqui do canal, uma das histórias assim que eu mais gosto. Tem algumas coisas pra melhorar aqui ainda na capa, mas assim, a capa não é o importante do vídeo, né? O foco do vídeo é mostrar pra vocês como que ficou aqui o decorrer da história, né? Inclusive eu vou trocar essa logo aqui também, eu não vou deixar essa daqui que é mais antiga, vou colocar a nova. Enfim, essa daqui é a capa, né, do The Last Man, a história não contada do último homem, ou seja, ele praticamente foi o último homem vivo, o último ser humano vivo que sobrou, né? Depois que ele matou o Calvin ali, sobrando apenas a mulher lá, que é a esposa desse cara aqui, né? No caso a Sandra. E no caso foi a última pessoa que ele viu que tava vivo ali naquele mundo, né, mano? Antes dele trocar ali meio que de realidade no final da história. Enfim, vamos ver como que tá as primeiras páginas aqui, né? Temos aqui a nossa contracapa, a ascensão do herói, ou seja, o início, né, dele, como ele começou, como ele se tornou o The Last Man. E o resto vocês já sabem, pra quem acompanhou, né? E o que eu fiz aqui em primeira mão? Eu refiz todos os textos, cara. Eu reescrevi todos os textos, porque da forma que eu apresentei pra vocês, estava de forma muito massiva e não tava assim de uma forma resumida, cara. Ela tava realmente muito grande, muito massiva. Então eu resumi bastante coisa, né? Como por exemplo, aqui eu peguei a parte do universo lá que fala do início. Aí a gente pode ver um resumo bem mais fácil da pessoa entender e que não fique com muita coisa, né? O título, a Terra 002, ó, em um lugar além do tempo e do espaço, onde a realidade é uma sombra distante, existe um universo que desafia a compreensão, um universo onde as leis da física são uma sugestão e a lógica é uma ilusão. Pra pessoa, tipo, pensar, né, tipo, o que será que é? O cara tá falando de outro universo, de uma outra realidade? Sim. Basicamente, quando fala de leis da física, sugestão, lógica, a gente tá falando que é um universo probabilístico, é um universo parecido com o nosso, de uma outra dimensão, e isso desafia, sim, as leis da física e a lógica, né, o que é certo e o que é ilusão, né, mano? Por isso, ó, consegui colocar tudo isso dentro de um texto muito pequeno. Em um canto esquecido desse universo, existe uma terra chamada Terra 002. O céu é um manto amarelo, pesado e sombrio, como se o próprio sol estivesse morrendo. Então temos aqui, né, algumas imagens de como o universo é, né, tipo, as coisas caóticas que acontecem, e aqui um pedaço da cidade, né, com o céu amarelado ali e tudo mais. O ar é denso e opressivo, carregando uma atmosfera de medo e incerteza. O planeta parece estar à beira de um abismo, onde a esperança é um conceito distante e a sobrevivência é uma única lei. Ou seja, o mundo do The Last Man, ele já tinha esse ar apocalíptico, independente se o Calvin tava ali ou não. Era um mundo assim que tinha tudo pra finalizar, cara. E é nesse mundo desolado que começa a história de Tylan Cale, o nome que ecoa como um sussurro no vento. Daqui são coisinhas a mais que a gente vai adicionando, mas uma parte da história vai ser assim, muita narração, bastante ilustração e alguns balões, como vocês vão ver aqui agora. Por exemplo, na continuação aqui, onde a gente começa a ver que a história do Tylan, né, no começo, né, mano, do Cale, tipo, mostrando que ele era um enfermeiro, que ele tava de férias e tudo mais, vocês conseguem ver. Quem quiser ler aqui, mano, a partir daqui, fica à vontade, não vai dar pra eu ficar lendo tudo, porque o intuito não é ler a história em si, mas sim mostrar o quanto ela ficou resumida. É tipo assim, aqui nessa parte a gente consegue ver alguns balões de fala, né, o Cale ali, que é o The Last Man, conversando com a sua equipe. Dr. Franklin solicitou novas amostras, entendido, ele solicitar com a equipe. Aí aqui tem a narração, né? O céu estava se pondo sobre a praia de Orland, lançando um brilho dourado sobre a areia e o mar. Tylan, um enfermeiro que havia trabalhado incansavelmente para combater a pandemia, e assim vai, cara. Assim vai, a história vai andando, né? Desandando. E a história vai andando. E bom, o processo tá sendo muito divertido, galera. Tipo, fazer tudo isso daqui, colocar todos esses quadradinhos, todos os desenhos, e vocês estão vendo que a qualidade tá sensacional, cara. Com mesmo os desenhos aqui, eles ficando um pouco, às vezes, esticados, às vezes eles tendo que, ou compactar para caber dentro da página, né? Eles não perdem a qualidade e fica até interessante de você ver. Você consegue dar um zoom aqui gritante, cara. Você consegue ver bastante detalhe da página. Vamos continuar aqui para frente, né? Que a gente tem as falas do Calvin, ó, bonitinho aqui o jornalista falando. Então eu fiz questão de fazer os balões de fala deles. Resumi aqui também boa parte, né? Já deixei os personagens falando tudo que tinha para falar, para não ficar aquela enrolação de ai, e o Tylan levantou e fez isso, quanto a mulher dele fazia aquilo. Então eu pulei todas essas etapas e decidi deixar o mais resumido possível, cara. Aqui temos a parte que eles vão lá pro estacionamento, que eles pegam o carro, né, e depois fala com o porteiro. E aqui eles têm, né, o primeiro ataque de zumbis, né, mano. Os zumbis ali, eles atacam eles, né, pulando ali no carro.
e eles conseguem dar no pé, né, mano? Então quem quiser ler aqui, ó, pode pausar, fica à vontade pra ler. Aqui é o momento onde eles chegam na lanchonete, né? Vocês conseguem ver as referências que eu falei aqui, como a Terra 002. E aqui o primeiro embate, mano, do Tylan versus um zumbi, né? Versus o primeiro zumbi, o primeiro ser humano que foi transformado ali pelo Calvin. Os desenhos são bem estranhos, né, mano? Porque eu tava começando aqui no digital, então dá pra ver que tem bastante erro aqui. Mas a gente fez o que a gente conseguiu, né, mano? Aqui o momento em que a menina encontra ali, né, a arma na gaveta, atira, ó, inclusive tem que fazer umas correções aqui de sombras, ó, que eu esqueci. Inclusive o cabo da arma não tá pintado, ó, tem que colorir isso. Foi pro vídeo assim, né, cara? E aqui depois que ela acaba ali dando um fim no zumbi, eles vão embora, né, eles pegam o carro. E aqui é o momento que eles chegam no vilarejo, cara. Ao anoitecer eles chegaram próximos a uma cidade chamada Osiris, um pequeno vilarejo sentido oeste do país. Essa cidade parece vazia, não deve ter dado tempo do vírus chegar aqui. Então vocês veem como tá mais linear a história, ela tá indo, ela tá fluindo mais e de forma mais leve, mais palpável, porque eu acredito que o vídeo, eu não tô falando que eu fiz de uma forma errada, mas eu quis passar o máximo de detalhe possível da história. E isso é bom, mas acaba deixando a história muito massiva, cansativa, digamos. E existem formas assim mais tranquilas de você fazer isso, né? Por exemplo, a própria ilustração já diz muito. Então, se eu falar pouco aqui, por exemplo, no balão de fala e inclusive fazer aqui umas mesclagens entre fala de personagem e narração, vai dar boa. Entendeu? Já vai ser um negócio interessante. E aqui a gente consegue ver plenamente isso acontecendo, ó. Tipo, tem a narração, vai dar descrevendo a cena. Aí aqui tem o encontro deles, eles conversando, né? O Sr. Ostácio encontra com eles lá. Aí aqui tem toda a trocação de ideia deles, aquilo que vocês viram no vídeo, não tem nada demais. A organização tá perfeita, como vocês estão vendo, ó. Todos os quadrinhos estão bem colocados, bem posicionados. As letras também eu tô tomando um cuidado, porque às vezes na impressão elas podem ficar pequenas, então tem que tomar cuidado com isso daqui, ó, pra deixar eles um pouco no tamanho certo, no tamanho proporcional. E tá ficando muito bom, cara. Eu não vejo a hora, assim, de realmente imprimir, cara, essa história em quadrinho de fato e fazer ali o livrinho, o livreto, né, pra ver como é que vai ficar, porque as ilustrações, elas estão sensacionais. Lembrando que essa daqui é somente a primeira edição. Olha essa página como tá rica em detalhes e tem bastante coisa aqui, cara. Então consegui fazer todos os detalhamentos que a gente fez na narração lá no vídeo, consegui trazer pra cá e ficou aqui, né, dessa forma bem interessante, bem chamativa, galera. E aí, mano, o que vocês acharam? Vocês acham assim que a forma impressa vai ficar bom, mano? Vai ficar da hora? Porque olha o zoom que a gente consegue dar aqui, olha o tanto de qualidade que a gente consegue tirar dando um zoom nessa história em quadrinho, né? Muita gente já viu que eu tava fazendo esse processo. Esse processo é um processo devagar, não é um processo assim que eu tô fazendo rápido, porque até então não compensa, não é assim uma prioridade de imediato pro canal, já que The Thunder tá aí, precisa sair, tem outras histórias em quadrinhos também aí sendo produzidas, inéditas, então essa daqui já foi mostrada pra vocês, não é assim algo de imediato, porém, quando eu tô com tempo livre e não consigo fazer as outras histórias em quadrinhos, tipo, às vezes eu tô, sei lá, distante, tô em algum outro lugar, eu pego e vou fazendo isso daqui, cara, vou escrevendo os textos, posicionando as imagens e meio que fazendo um estilo de livreto do The Last Me, cara. E eu, sinceramente, tô gostando bastante, eu não vejo a hora de ter, cara, essa história em quadrinhos nas minhas mãos, pra eu poder depois ficar apreciando toda a arte que eu fiz, porque, como eu disse pra vocês, não é só os desenhos, sabe? Não é só os textos, a história, mas, no geral, você vai querer apreciar o texto, você vai querer apreciar depois os desenhos que você fez. Tudo isso daqui, cara, é uma forma de realização. Você se sente realizado, né? Você pensa, pô, consegui fazer e é isso. Agora eu vou colocar mesmo que a história assim já seja conhecida, eu vou colocar no livreto pra fazer questão de imprimir e depois eu mesmo, né, poder ler, poder folhear em um outro lugar onde não necessariamente eu preciso de uma internet, sabe? Não preciso estar online pra ver. Então, histórias em quadrinhos foram feitas pra ser impressas, né? Apesar de que o formato digital é da hora, é mais fácil também, mas história em quadrinho digital clássica, ou história em quadrinho clássica mesmo, ela tem que ser impressa. E aqui vocês veem que é a última página, ó, tem um continua aqui embaixo. E aqui é uma das últimas páginas onde eu falo um pouco aqui do Universo Extreme e falo aqui também das cards, né, que um dia já apareceu aí. E aqui eu explico um pouco, né, do que acontece, do que vai ser, dos brindes que vão ficar disponíveis para todo mundo que colecionar essas cards, né? Então eu vou, claro que se vocês quiserem ler aqui, ainda não tá sendo válido, né, essas regras das cards, mas logo mais eu vou trabalhar um pouco mais nisso e vou fazer um vídeo só específico, só falando disso. Mas aqui você já consegue ter um resumo do que são essas cards aqui, cara, que eu já lancei, já disponibilizei para download. Vocês vão ver certinho, vocês podem ler aqui que vai ser exatamente isso. E aí, então a gente chega na última página onde eu deixei aqui meio que um pôster, né, do The Last Me. Então essa daqui foi a primeira edição, né? Vocês conseguem ver lá na primeira página, que é a primeira edição aqui, edição 1.
Então, galera, esse daqui é o formato livreto do The Last Man. Se você gostou, mano, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu continue fazendo esse livreto. Eu vou continuar, vou terminar, e depois, se vocês quiserem ver ele pronto, eu vou mostrar aqui página a página, e até mesmo a gente pode fazer uma releitura do The Last Man, porém dessa forma, resumida, mais bonitinha, cara, um negócio mais bem feito. Não que ficou ruim repetindo, mas aquele vídeo massivo, né, com muita informação, com muito detalhe, as pessoas acabaram ali, não que a história seja ruim, mas acabaram ficando tipo, pô, é muita coisa, eu tô cansado. E eu já comentei com alguns youtubers também que fazem esse mesmo trabalho, que o The Last Man, mano, não foi uma história em quadrinho feita pra você assistir de uma vez só. É da hora assistir uma vez só, é interessante, maratonar ali e tal, mas ele é uma história pra você assistir aos poucos, e é por isso que existem os capítulos, né? Terra 002, O Caminho para Maeve, e assim por diante, certo? Então, galera, se você gostou desse vídeo e apoia, quer que a gente continue trazendo conteúdos do tipo, curte aqui, mano, deixa seu comentário, e se não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Por enquanto é isso que eu tinha pra mostrar. Em breve, mais rápido possível, eu trarei vídeos novos para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, valeu, fui!